Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Arte de Letras. Hoje vamos apresentar A Lenda, o livro do escritor norte-americano Richard Matheson. Aqui é um clássico da ficção científica e do horror, né? Então ele foi publicado em 1954, mas a história se passa em 1976, né? Então há uma praga no mundo que assola o mundo, que é o bacilo, né? Ninguém consegue explicar de onde vem e o que foi que houve, que o povo começa a morrer, né? Morrer, mas depois ressuscitando, porque essa doença, esse bacilo, ele transformava as pessoas em criaturas zumbificadas, né? Com características vampirescas. E o protagonista, que é o Robert Deville, sem saber porquê, foi poupado, né? Quer dizer, ele era imune a essa praga. E morre a esposa dele, a filha, né? Sem com que ele possa fazer nada. E o governo vai ruindo, né? Quer dizer, todo mundo vai morrendo. Então ele tem, durante o dia, a cidade toda para ele, né? A cidade desolada. Então, ele pode fazer uso dos carros que estão lá abandonados. Ele vai nas supermercados, atrás de suprimentos alimentares, ou o que quer que seja, né? E usando alguns carros também como lado pessoal, porque digamos, aí ele vai para as bibliotecas, estudando, pegando livros de ciências, saber o que foi que houve, né? Quer dizer, ele até se torna ele era uma pessoa normal, mas ele se torna um aprendiz de cientista, né? Então ele adquire um microscópio biológico, fica estudando o sangue e saber o que foi que houve. Já à noite, a casa dele é atacada por essas criaturas, né? Quer dizer, então ele transformou a casa dele numa verdadeira fortificação. Cercou a casa de penduricalhos de alho, né? Quer dizer, com tábuas, com todo tipo de fechadura, porque as criaturas passam a atacar a casa dele, querendo invadir e matar ele, né? Então, uma dessas criaturas era até um grande amigo dele, que todo dia ia para o trabalho com ele, que era o Ben Cortman, né? Ele até às vezes atira lá no Ben, né? O Ben no telhado. E o que ele tem, quer dizer, ele tem o universo todo para ele, a cidade toda, mas assim, a solidão, não tem ninguém com quem conversar, vive pensando no passado, né? Amargurado, com às vezes algum ensejo de se suicidar, né? Quer dizer, acabar com tudo, mas a vida para ele prossegue. Então ele acha que tem alguma finalidade ele ter sobrevivido a esse caos, né? Esse caos generalizado. Mas ele fica alcoólatra, né? Passa o dia bebendo, à noite, né? Fumando muito, e tenta compensar, por outro lado, lendo muito e ouvindo músicas clássicas, né? E também colecionando obras de arte, né? É uma forma de compensação, né? E essa solidão toda, ele tinha desejos sexuais, né? Quer dizer, mas não tinha mais nenhuma mulher, né? Quer dizer, e as mulheres vampiras lá fora, né? As criaturas ficavam se insinuando para ele, fazendo uma espécie de um striptease, né? Para ver se ele perdia o controle, né? Só que ele resistia, né? Porque ele sabia que em vez de comer, ele ia ser comido, né? Porque essas criaturas precisavam de sangue novo, né? Então, esse tipo de bactéria que desolou o mundo, que acabou essa pandemia, ela tornava as criaturas, quer dizer, as que morriam ressuscitavam e as que estavam mortas também ressuscitavam, né? Quer dizer, já estavam mortas anteriormente, porque ela tinha produziu uma espécie de uma solução isotônica que diminuía o fluxo do sangue, a rapidez, mas em compensação fazia com que todos os órgãos funcionassem, né? Inclusive até as balas lá que os vampiros recebiam, essa bactéria também produzia uma espécie de uma cola biológica. Então logo a perfuração fechava, né? E o projétil era incorporado ao corpo, então não tinha outra forma de matar esses vampiros a não ser com estaca, como na literatura clássica, e no fogo, né? Então, durante o dia, o Robert Deville via aqueles vampiros deitados lá, que não conseguiram fugir a tempo, porque os vampiros hibernavam durante o dia, porque à noite, quer dizer, o sol também matava eles.
Então ele pegava aqueles vampiros e jogava em pilhas de fogo, né? Que ele mesmo produzia, né? Quer dizer, então ele matava muitas vezes esses vampiros. E ele tem um relacionamento com, ele vê lá um cachorro e tudo, parece que essa praga pegou todos os animais, ele tenta se relacionar, mas o cachorro termina morrendo, quer dizer, não se adapta com ele, tinha muito medo, né? Essa obra aqui, ela foi filmada 3 vezes, adaptações cinematográficas. A primeira foi Os Mortos que Matam, né? Quer dizer, com Vincent Price, é um dos ícones do terror. Então ele foi em 1964, foi o mais fiel ao livro, né? Porque o próprio Richard Matheson escreveu o roteiro, né? E ele teve outra adaptação que foi em 1971 com Charlton Heston, que é o maior ator de filmes épicos, né? Que é, no caso, A Última Esperança sobre a Terra. Então o Charlton Heston, falando dele aqui, os filmes dele épicos são imbatíveis, né? Quer dizer, eles tentam fazer remake ou imitações. A gente lembra os 10 Testamentos, Ben-Hur, Alcides. Então a magia do filme, a perfeição, mesmo com toda a nossa tecnologia atual, digitação gráfica, não consegue fazer aquele filme igual do passado, né? E teve outra adaptação, a mais famosa, né? Que é Eu Sou a Lenda, com Will Smith. Foi em 2007. Então foi um filme de muito sucesso de Will Smith, né? Ele foi até uma espécie de divisor d'água na carreira cinematográfica dele, porque ele passou a fazer filme mais sério. Ele era muito famoso como cantor de rap e filmes de comédia, né? Seriados de comédia, né? Esse escritor aqui, o Richard Matheson, ele era uma verdadeira máquina de produção, né? Quer dizer, o cara escrevia muitos livros, contos, boa parte deles era adaptada ao cinema. Então temos aqui O Incrível Homem que Encolheu, que é um clássico. Temos aqui A Casa Infernal, que Casa Mal Assombrada para mim foi o melhor livro, foi pelo menos me causou mais impacto. E muitos roteiros de filme, quer dizer, ele fazia roteiros de seriados da Além da Imaginação, Galeria do Horror, e de Oeste também, um Paladino do Oeste, né? Quer dizer, até Jornada nas Estrelas. Então era uma máquina de produção. Eu acho que ele passava o dia escrevendo, imaginando situações para escrever. Ele vivia imerso na literatura e no roteiro, né? Então ele foi muito influente do mundo cinematográfico e literário. O Stephen King mesmo não cansa de dizer que foi o escritor mais influente dele, foi o escritor que fez com que ele sentisse mais assim, atração pela literatura, né? E outros clássicos aí do terror também, da ficção científica, sempre cito ele, né? Então aqui temos alguns livros dele, clássicos, e futuramente também apresentarei. Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe um like, faça a sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.